Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Sou Daniel Cardon. Vou falar hoje, então, 7 passos para quem deseja abrir uma loja de produtos de limpeza. É o que muitas pessoas me perguntam, muita gente chega em mim falando sobre isso. Eu sempre fui um pouquinho contra, mas de tantos alunos aí estarem ganhando dinheiro, eu resolvi também aqui tentar te ajudar aí para se for essa a sua dúvida. Então, antes de mais nada, deixa eu só te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, isso é muito importante. Deixa um joinha para eu saber que isso vale a pena eu de repente parar aqui para fazer esse conteúdo, porque eu percebi que o pessoal pede muito, então não custa eu passar o que a minha experiência e de repente a experiência de quem já me acompanha ou é aluno e que já colocou em prática e está colhendo frutos. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer, tá? Deixa eu só colar aqui na tela rapidinho. É o seguinte, pesquisa de mercado. Primeira coisa que você vai ter que fazer, pesquisar o mercado. E o que é isso, afinal? O que seria a tal da pesquisa? É você não enxergar apenas com os teus próprios olhos, né? Você precisa, obviamente, ir atrás de informações. E o que seria isso? É você pegar, sentar e analisar qual a tua região, qual a cidade, quais os concorrentes que existem na tua região, para anotar então os pontos fracos que eles têm e os pontos fortes, isso é muito importante, e analisando então quais são os produtos, marcas, tudo isso engloba a pesquisa de mercado. Algo que você consegue fazer às vezes em 2, 3 dias, tá? Você não precisa fazer, não é uma coisa assim que vai levar anos ou meses para você fazer. Você consegue sozinho colocar isso em prática. Hoje, com o advento da internet, então, nem se fala, você consegue buscar informações dos teus possíveis concorrentes simplesmente entrando no site deles ou botando no próprio Google lá, pesquisando o nome da empresa e vendo nas próprias avaliações dessas empresas para saber mais ou menos como eles trabalham. Então, é válido dentro da pesquisa você anotar, por exemplo, se o teu concorrente ele tem loja física, se o atendimento dele não é muito mais para pessoa jurídica ou se é para pessoa física, qual é o pedido mínimo, que tipo de produto, se é de galão de 5 litros, se é somente linha de varejo ou se eles atendem com a intenção de vender produtos institucionais, de bombona de 20 litros e por aí vai, tá? Então, principalmente a questão da pesquisa é algo, digamos, simples, mas por incrível que pareça, negligenciado pela maioria, tá? E aí depois o pessoal às vezes cai do cavalo e aí vem dizendo, poxa, não deu certo, não consegui. Segunda coisa que você tem que falar, ou melhor, fazer, é você ter em mente que você precisa sim definir um público-alvo. Não dá para você pensar assim, bom, eu vou vender produtos de limpeza, então eu vou atender 100% da população. Porque realmente, você consegue vender para 100% da população. Só que tem um porém aí, você precisa, definindo um público, vai ficar muito mais fácil de você depois chegar lá no sexto ou sétimo passo aqui, para você já ter definido, isso daí vai te facilitar. Então, por exemplo, eu quero vender para condomínios. Quando você define um público, não é que você não está fechando porta para outros, mas você está partindo de uma... É muito mais fácil você partir disso para saber, inclusive, quanto de capital você vai precisar investir, quanto de estoque e quais os tipos de produtos. Tá? É muito diferente tentar vender produtos de limpeza, por exemplo, para uma clínica de, por exemplo, dentistas, do que para um condomínio. Você vai vender produtos de limpeza, mas o mix é diferente. Também, se eu for vender com um foco em pessoa física, é muito diferente do que se eu for atender condomínios, se eu for atender restaurante, se eu for atender hotéis, motéis, pousadas, tá? Então, cada público você precisa sim deixar bem definido para que você consiga partir do zero, né? Depois disso, sabendo dessa parte, você vai para o terceiro, que seria, como aqui a gente está falando de abrir uma loja de produtos de limpeza, você vai precisar, então, dentro da tua região, você definiu o público-alvo, fica mais fácil, então, a partir daí você saber que ponto comercial você vai trabalhar. Se a intenção, como eu falei, pessoa física, é óbvio que você tem que tentar trabalhar com um ponto comercial onde tenha tráfego de pessoas. Não faz muito sentido você tentar ir para um lugar que não tenha tráfego de pessoas. Se for o caso, por exemplo, Daniel, eu não tenho condições, os aluguéis aqui são caros, ou eu não tenho condição, de repente, eu tenho um estabelecimento localizado em tal lugar, então o que eu faço? Aí entra o que eu falo muito em outros vídeos, que é você trabalhar em cima da estratégia de distribuição. Então, sem a necessidade de fazer o teu cliente ir até tua loja. Tá? Nesse vídeo aqui, a intenção é falar sobre loja física, tá? Você abrindo o teu negócio. Então, vamos lá para a quarta. A partir daí você já definiu. Então, você, como eu falei, definiu
o teu público-alvo e definiu então também teu ponto comercial. Aí você consegue saber inclusive custos, tá? Então vamos para a quarta. Mas antes de mais nada também eu vou ficar aqui pedindo, curta e se inscreve no canal se você não é inscrito e também deixa aqui nos comentários de repente um vídeo que você queira, que daí às vezes eu não consigo responder a todo mundo, mas pelo menos eu sempre leio, tá? Então é válido você colocar aí. Vamos lá então, quarto lugar. Deixa eu colocar aqui na tela, só um pouquinho por gentileza. Capital disponível. Isso aqui é a dor de 99,9% das pessoas que querem entrar em qualquer mercado que seja, né? Mas principalmente aqui quem está querendo começar a vender produtos de limpeza, tá? Higiene, limpeza, descartáveis, por aí vai. Volto a dizer, quem já me acompanha sabe que eu falo muito sobre a venda através de distribuição. Foi como eu comecei lá há 18 anos atrás. Quando eu comecei, eu não tinha nada de capital, tá? Absolutamente nada de capital, e eu precisava abrir o meu próprio negócio. Ou melhor, eu queria abrir meu próprio negócio porque eu estava praticamente desempregado. E aí, o que eu fiz? Não existia internet, assim, essa facilidade que existe hoje, mas eu pensava, eu posso vender através de um formato de distribuição, que eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas eu pensava, eu não tenho como abrir uma loja, eu não quero atender pessoa física nesse primeiro momento, meu foco seria atender condomínios, porque eu sabia que eu tinha contatos fáceis de chegar até uma imobiliária e conseguir pegar alguns clientes por indicação. E foi como nós fizemos, eu e minha mãe no caso. A partir dali, a gente começou a ampliar o mix e aí começamos a atender o resto, digamos assim, do mercado, tá? Mas sempre com foco em pessoa jurídica. Então, todo mundo que tenha CNPJ, sem querer vender para, por exemplo, revendas. Então, revendedores a gente não atendia, não tinha nosso como foco, né? Porque a gente não tinha preço baixo. E também não era nosso objetivo atender terceirizadas de prestação de serviço, tá? A nossa política comercial era essa. Então, era clínicas, restaurantes, escolas, hotéis, como eu falei, condomínios principalmente, escritórios e por aí vai, tá? Indústrias, poderia aqui ficar falando várias. Mas então, o que acontece? Capital disponível. Quando você está numa cidade menor, e obviamente daí você já definiu então quem é teu público-alvo, você vai conseguir então saber, bom, eu preciso de uma loja para atender que tipo de público, qual é o tamanho, qual é a estrutura, quanto de produto eu vou ter que deixar aqui disponível para esse cliente poder comprar. Eu volto a dizer, você precisa sim ter um capital mínimo ali que você consiga pelo menos se manter uns 6 meses, tá? Eu acho que aqui é uma dica, é quase que por ver as pessoas assim que me acompanham e alunos mentorados, eu sempre falo, é o mínimo, tá? Para você não ter dor de cabeça. Porque, como eu falo sempre, a loja física ela vai te exigir um custo fixo, então mensal, tá? Então é válido você negociar às vezes um aluguel que você consiga ali ficar uma carência de uns 3 meses pelo menos para você se estruturar, lembrando que a carência nada mais é do que depois você vai ter um contrato, então não adianta só esses 3 meses, você vai ter que fazer esses 3 meses girar para daí a partir do quarto pagar. Mais ou menos saber que você vai ter que gastar com mão de obra, estrutura, então física, né, de prateleiras, caixa, e aí vai, então é uma grande quantidade de dinheiro, tá? Mas por isso que você precisa botar na ponta do lápis. E aqui entra o que eu quero dizer, eu estou falando para as pessoas que têm um capital então disponível e com a intenção de abrir uma loja física, tá? Eu vou deixar de repente aqui um outro vídeo para você que não tem capital, não sabe como começar, mas quer começar. Eu falo muito aqui dentro desse canal sobre isso, sobre como você pode começar, como muitos começaram, através desse formato de distribuir sem a necessidade de ter uma estrutura e muito menos você não precisa nem ter produto físico ali pronto para entrega. Você pode fazer a venda para depois entregar para o cliente, comprar, né, e entregar para o cliente, tá? Mas aí então é outro vídeo. Quinto passo, tá? A partir daqui vamos supor que eu estou entendendo que você já tem o capital disponível, você já anotou, deixou certinho, e aí você vai então para o mix de produtos. Lembrando então a estrutura primeiro passo, pesquisa, você sabe o que teu concorrente mais ou menos está trabalhando, quem são os concorrentes, você definiu então um público-alvo, você pesquisou sobre esse público-alvo. Quando eu falo sobre pesquisa de público-alvo, inclusive, é interessante você, às vezes, conversar com essas pessoas como sendo realmente uma intenção de ajuda, não que você queira vender, tá? Então, o que seria isso? Daqui a pouco você pode ir até um condomínio, ou se você mora num condomínio, conversar com o zelador, com a pessoa da faxina,
ou com um síndico, para verificar inclusive as notas fiscais que eles costumam comprar. Tá? Dos produtos. Então, saber a lista de produtos que eles costumam comprar. Às vezes, daí você faz comparativo com o vizinho, de repente conversa sei lá, com a tua esposa, com o teu sogro, tua sogra, amigos, e aí quando tu vê, tu tem uma base dos produtos que você pode ofertar. Isso eu tô falando se você for vender, obviamente, para condomínio, né? Óbvio que se for para clínicas ou até para pessoa física, aí você vai ter que conversar com esse tipo de cliente. Mas o mix de produtos que eu sempre falo, o básico, tá? É você, por exemplo, ter água sanitária, então na sua região pode ser Cândida, cloro, alvejante, detergentes, limpadores, papel higiênico, papel toalha, que mais sacos de lixo, tá? É mais ou menos por aí o principal para você começar. Tá? Depois entram, digamos, os agregados ali, que vão ser finalizadores, digamos assim, por exemplo, lustramóvel, cera, aromatizadores, água perfumada, toda essa gama que envolve produtos de limpeza, você pode ir agregando com o tempo, tá? Mas os principais são esses que eu te passei aqui inicialmente. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dos 7 principais produtos, tá? Então você pode dar uma pesquisada também. Bom, beleza? Estamos encaminhando para o final. A sexta, nós temos mais 2, tá? Mas essa e mais uma. Estrutura. Então, como eu falei, a partir do momento que você tem lá a estrutura, ela simplesmente vai te mostrar como você vai se apresentar para o teu possível cliente, mas aí você pode, inclusive, começar a trabalhar. Bom, eu vou só ficar aqui esperando o cliente através da loja física, ou eu posso também criar mecanismos para atrair público. Tá? Então, como seria isso? Eu posso trabalhar através das redes sociais, eu posso trabalhar com anúncios, ou eu devo também trabalhar com, por exemplo, ligação ativa e receptiva. Da mesma forma, com ferramentas, por exemplo, que nem o WhatsApp. Tá? Então, isso envolve a estrutura. Você não pode pensar apenas a estrutura física do negócio como sendo, bom, tá aqui, ó, tá feito, eu tenho loja e a partir de agora vai chover de clientes chegando até mim. Não, você inicialmente precisa ter a noção de que você vai precisar atrair esse público e reter, né? Então, a estrutura é exatamente você montar esse mix todo aí que eu te falei. Por fim, e o mais importante, seria aqui, divulgação. Bom, isso aqui é negligenciado não vou chutar um número, mas eu vou dizer assim, pelo menos 90% das pessoas que estão entrando em qualquer segmento. Tá? E principalmente aqui de produtos de limpeza. Muita gente acredita que ou vender produtos de necessidade, vai abrir a porta e simplesmente vão aparecer pessoas. Tá? Existem muitas empresas, inclusive aqui eu vejo muitas pessoas chegando até mim. Daniel, eu comprei uma franquia e eu não estou conseguindo vender. Aí quando a gente vai ver, simplesmente a pessoa está com a porta aberta, com uma mega estrutura, com produtos bons, porém ela não tem público, ela não consegue atrair público, porque ela não sabe divulgar. E aí vai pensar assim, tá, mas e como é que eu faço, Daniel? Porque daí as pessoas vão para a internet e simplesmente começam a fazer dancinha, colocam lá alguns posts, coloca um catálogo dentro do Instagram, dentro do Facebook e nada de venda. E aí, talvez você saiba ou não, se você ainda não me conhece, eu fui o cofundador da primeira loja virtual no Brasil deste segmento, tá? Então, eu já testei inúmeras estratégias, algumas funcionaram, outras não. As que funcionam eu utilizo até hoje, tá? E cada vez mais a gente vai vendo que o mercado vai se adaptando, algumas vão ficando melhores e outras vão saindo de uso, tá? Então, uma das coisas que você tem que entender, e eu falo muito também aqui no canal, é através do funil de vendas. Você entender que como você consegue atrair um maior público, maior número de pessoas no topo do funil, do teu funil, né? E depois você vai trazendo essas pessoas até a compra. Isso você precisa saber fazer. Dentro do meu Instagram, se você não me acompanha ainda lá, vai lá, é @danielcardon.oficial. Eu mostrei esses dias sobre a diferença de como você pode fazer para atrair um público, ou melhor, como você deve usar as redes sociais para atrair o público. Por quê? O grande problema é que as pessoas acham que, como eu falei, fazendo algum tipo de post vai funcionar. E não funciona. Dentro desse segmento de produtos de limpeza, as pessoas elas vão comprar de você se você solucionar uma dor. Então, eu tenho um piso, por exemplo, encardido, eu preciso resolver esse problema. Como é que eu faço? Aí você pode, inclusive, fazer uma postagem nesse sentido, ou um anúncio nesse sentido. Não necessariamente você mostrando a marca do teu produto.
e sim o resultado que você pode mostrar para essa pessoa. E isso é muito melhor do que você simplesmente ficar botando lá catálogo de produto que não vende, não vai vender, tá? Já digo de antemão. E aí, então, você sabendo usar o funil, você simplesmente atrai o público e aí a máquina começa a funcionar. E a partir daí, o lado bom que eu falo sempre da venda de produtos de limpeza é que é uma venda recorrente. Então, geralmente, o cliente que comprou de você hoje, quando acabar o produto, daqui a um mês, provavelmente ele vai comprar de você. Um mês, 2 meses, 15 dias, dependendo do consumo do tipo de produto. E por isso que eu falo muito sobre lá quando você for fazer a segundo ou terceiro passo ali, que é a definição do público-alvo, tenha sempre em mente, aqui vai uma dica, tenha em mente de trabalhar com um foco também, ou talvez melhor o foco na pessoa jurídica, que esta sim vai te comprar mês a mês ali, e aí você pode, inclusive, depois ir colocando, vendendo, óbvio, para a pessoa física, tá? Mas a pessoa física, ela não tem tanta fidelidade para sua pessoa e para sua empresa. Tudo isso que eu falei aqui, vou fazer um pouco de jabá, tudo isso que eu falei, esses 7 passos, talvez você esteja naquela situação assim, eu não sei, Daniel, como fazer, eu não sei como colocar em prática, tenho medo de perder o pouco dinheiro que eu tenho, não sei como é que eu faço essa pesquisa, não sei como é que eu defino, afinal, meu público-alvo, não sei, inclusive, como fazer esse funil. Tudo isso eu explico dentro do curso que é o Empreenda no Mercado de Produtos de Limpeza, tá? Já são tá chegando em 500 alunos, tá, nessa turma, então é interessante você entrar, tá? Para você, pelo menos ali, você se ter uma base, é extremamente barato pelo resultado que você pode ter. Tem muita gente que tenta fazer sozinho, dentro do canal aqui você já conseguiria colocar em prática, mas lá tem aulas, né, videoaulas, onde eu mostro o passo a passo e as estratégias que você pode utilizar, que já são consolidadas e que dão resultado, tá? E aí você tem mais segurança, inclusive a área de membros ali, onde você pode perguntar e eu mesmo respondo para você. Então, se você tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo. E também, não esquece, se inscreve no canal, porque é para ter vídeo semanalmente, pelo menos, e aí você já fica sabendo, e eu gostaria de saber se você gostou desse tipo de vídeo, que já passou aí, tá chegando em quase 20 minutos, te peço desculpa pela quantidade de fala aqui que eu acabei produzindo, tá bom? Eu espero que tenha gostado, um forte abraço e nos vemos então, até mais.